Amiga do céu, de 0 a 10, como você lida com as suas frustrações? Eu acredito que eu tô ali nos 7. Acho que lido bem, mas poderia lidar bem melhor e estou num processo aí de evolução. Por exemplo, não sei se tá dando pra ouvir, mas está tendo uma obra nesse momento aqui que estou gravando, uma obra altíssima, não só uma, mas acredito que várias. E eu comecei a gravar bem irritada, assim, bem frustrada. Depois eu vou explicar o que é esse sentimento de frustração. E na hora me veio a desistência. Eu não vou gravar. E aí eu dei um chiliquinho, um pitizinho, tipo, ai, eu não vou, eu não quero. E hoje é o último dia pra gravar. Então, eu superei esse meu sentimento de frustração por não estar saindo da forma como eu esperava, por talvez esse áudio não estar do melhor jeito possível e seguir em frente no que é mais importante e relevante nesse momento, que é eu concluir a tarefa na qual eu me propus. Do jeito como eu tinha planejado? Não, mas seguir em frente. Por isso acredito que um 7, porque a frustração ainda me corrói um pouco por dentro. Mas quero entender de vocês quanto que vocês dão de nota nesse momento e o quanto que vocês vão dar de nota pra vocês depois da reflexão que eu vou propor ao longo desse episódio. Oi, meu nome é Bela do Céu e esse é mais um episódio de A Vida é Muito Curta, o meu podcast aqui no Spotify e no YouTube que eu falo sobre os devaneios da minha cabeça a respeito de sexualidade, bem-estar e como eu e vocês podemos fazer para levar essa vida de uma forma um pouco mais leve e um pouco mais saudável. Afinal, a vida é muito curta pra gente viver mal, né, gente? E eu te digo que a habilidade emocional de lidar com as frustrações, pra mim, talvez seja uma das mais complexas e importantes da gente ter. Porque é muito importante a gente conseguir lidar com frustração pra gente ter sucesso na vida, gente. Exemplo, tá? Pra ser feliz, a gente precisa aprender a tolerar a frustração. Senão você vai ficar eternamente ali remoendo o problema sem sair dele. Pra gente ser calma, a gente precisa aprender a tolerar a frustração. Senão a gente vai sempre ficar irritado com algo que não sai conforme esperado. E spoiler, a maior parte das coisas não saem conforme o esperado. Então você vai ficar eternamente, até morrer, vivendo esse sentimento de irritação. Você nunca vai ter relacionamentos saudáveis, porque você vai ficar projetando no outro o ideal que você criou. E eu nem preciso te dizer que isso não vai funcionar, né? Você nunca vai ter uma carreira bem-sucedida porque você vai desistir ou vai pirar no primeiro não que você receber. E olha, mais um spoiler. Você vai receber tantos nãos, mas tantos nãos, até ter uma carreira que você se orgulha, que se você desistir no primeiro, você nunca vai deixar de ser uma Zé Bundona. Sorry. É, minha alecrim douradinha. É impossível que tudo na vida aconteça exatamente do jeito que você quer, na hora que você quer. E a frustração nada mais é do que toda vez que a gente imagina ou idealiza alguma coisa e essa coisa não acontece do jeito que a gente imaginou. É um desejo nosso que não se cumpre. E assim, gente, qual pessoa no mundo vive com todos os seus desejos realizados? Qual pessoa torce para um time que ganha todos os jogos? Qual pessoa tem o corpo perfeito? Qual pessoa tem dias bons e nunca tem dias ruins? E aí eu não tô nem falando sobre classe social e privilégios não, tá? Todo mundo tem um calo onde aperta. Viver é eternamente tolerar frustrações. E enquanto a gente não aprender a lidar bem com essas frustrações, a gente vai viver uma vida fadada à infelicidade. Fadada à ansiedade, fadada à irritação, fadada a ter que tomar remédio para lidar com as nossas próprias expectativas. E pior ainda, fadada a deixar de viver porque a gente já se frustrou tantas vezes que a gente não quer mais criar expectativas. Então a gente não se movimenta para mais nada. E aí a gente vive naquele estado horrível, vegetal, de que a gente não tenta mais, com medo de se frustrar. E isso, meu amor, é uma característica que acontece para todos os âmbitos da vida. E não existe nada mais natural do que a gente se frustrar. Nada na vida é perfeito conforme a gente idealizou. Infelizmente ou felizmente, porque eu acho que uma das partes mais legais da vida são as surpresas. E são as coisas... Pensa aí, as coisas boas que você já viveu. Você tinha planejado elas, escrito detalhe por detalhe? Ou foi o acaso da vida que te surpreendeu com alguma coisa muito boa? Às vezes, o que tá errado pra você inicialmente pode te trazer coisas muito positivas pra frente. É aquela famosa mudança de rota. Conforme você tá vivo, gente, as coisas não vão sair conforme planejado. Desculpa.
Planejar é sim importante, mas o acaso da vida é muito mais relevante. E não existe nada mais natural do que a gente se frustrar. Errar não quer dizer que você é pior que alguém. Nem que você tenha azar ou que a vida é injusta. E quanto antes você aceitar esse sentimento, minha amiga, é melhor pra tua autoestima, pra tua qualidade de vida. Porque você vai parar de gastar tempo e energia tentando lutar contra aquilo que, assim, sinceramente, nem faz tanto sentido assim. Até porque quantas coisas boas na sua vida já aconteceram que você não estava planejando. Que a vida inicialmente te frustrou, mas que te mostrou um novo caminho, uma nova rota, que te deu um resultado muito melhor do que aquele que você tinha pensado inicialmente. Vou te dar o exemplo do meu trabalho, mas eu poderia dar esse exemplo para todas as áreas da minha vida, seja profissional, seja pessoal, enfim. Mas vocês sabem que eu gosto de um trabalho, né? Então, vamos lá. Eu estava frustrada na minha carreira enquanto CLT. Muito frustrada. Assim, no início eu tinha certeza, quando eu saí da faculdade, de que eu ia seguir um caminho. Eu ia ser uma executiva de uma multinacional. E eu entrei na maior multinacional de beleza do Brasil. Então, tava tudo indo muito certo. Até que chegou em determinado momento que eu comecei a tomar todos aqueles nãos. E é aquela famosa fase ali dos 25 anos que você toma um monte de porrada e que você descobre que a vida não vai ser o morango que você estava esperando, que só ter feito aquela faculdade maravilhosa, aquele intercâmbio, isso num cenário muito privilegiado onde eu me encontrava, não era o essencial para me tornar uma executiva de sucesso. Até porque, assim como eu tinha feito isso, mais 1 milhão de coleguinhas tinham feito. E aí minha primeira frustração foi: caramba, eu não sou especial. Caramba, eu vou precisar fazer mais um monte de coisas, aprender um monte de skills e eu vou ter que me desvencilhar dessa imagem adolescente de que eu sei de tudo. O adolescente tem isso, né? O adolescente, ele tem todas as respostas, ele sabe de tudo. E quando você começa a tomar essas porradas da vida e aprender que a vida não é do jeito que você tinha planejado, você vai ter que aprender a lidar com essas frustrações, senão você vai ser um adulto não funcional e infeliz, que não vai conseguir andar com a vida. Então eu cheguei nesse momento ali nos meus 25 anos, que eu me deparei para evolução profissional de carreira e ter que entender como é que o mercado funciona. E eu tinha 2 opções, 3 na verdade. Ou eu entrava fundo e eu aprendia a lidar com o jeito de trabalhar de multinacional. Ou eu ficava estagnada, que pra mim nunca foi uma opção. Trabalho sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Ou eu pegava toda essa minha frustração e investia em alguma coisa nova. Mas eu via que, ao mesmo tempo, vários colegas meus de trabalho, até hoje, passam a vida inteira deles xingando a empresa, pô. Frustrados que não crescem na carreira, frustrados porque não têm aquilo que desejam, mas ao mesmo tempo não se movimentam para mudar esse cenário. Então, gente, aprendam a lidar com essa frustração, parem de culpar os outros e se movimentem para o caminho melhor que vocês querem seguir. E esse caminho pode ser, e eu vou falar mais um pouco pra frente, porque eu não concordo muito, mas esse caminho pode ser o do conformismo, que é, tá bom, eu não quero aceitar o sistema, eu não quero mudar o sistema, eu vou continuar onde tá, e eu vou ser feliz aceitando que eu não vou sair desse lugar, porque eu não quero me mexer. Mas o que não dá pra continuar vivendo é reclamando do que você tem sem querer fazer nada pra sair disso. Tá? E ser eternamente uma pessoa frustrada e que vai contaminar todo o seu ambiente com essa frustração. Então, no momento que eu me deparei com toda essa frustração do mercado de trabalho, eu resolvi sair. E a vida me mostrou um caminho completamente diferente. Eu tô aqui falando com vocês no podcast, gente. Isso é completamente diferente. A mesma coisa pro âmbito do relacionamento. Quantos relacionamentos você já teve que você se frustrou? Eu te garanto que você não está namorando. Assim, pode ser que uma pessoa ou outra que ainda esteja, mas eu tenho quase certeza que você não está namorando com a mesma pessoa que você achou que era o amor da sua vida, inicialmente na sua vida, tá? E isso foi uma frustração. A dor do primeiro término é péssima, mas sabe o que é pior? Aquele tipo de pessoa, tem 2 tipos de pessoa nesse sentido. O tipo de pessoa que ainda vive xingando o ex. Cara, se passaram 5 anos, você ainda está vivendo a vida xingando o seu ex? Pelo amor de Deus, mano. Isso é a mesma coisa pro trabalho. Tem gente que eu encontro até hoje da multinacional antiga que ainda reclama da multinacional sendo que saiu há 10 anos. Pelo amor de Deus, vira a página. Vamos pra outra. E o segundo tipo de pessoa, que a frustração foi tão grande com aquele término de relacionamento, com aquele término de ciclo que não aconteceu conforme ela esperava, que deixou de desejar. E como eu falei pra vocês, gente, a frustração é um desejo que não se cumpre. Quando você deixa de desejar, quando você deixa de ter expectativa,
você não tem mais frustração. E é essa pessoa que não se joga mais pro novo. Ela não quer conhecer outras pessoas. Ela não quer sair. E ela não quer sair daquele ciclo, porque ela tem medo de viver e voltar para aquele sentimento anterior de frustração. Ela ainda não conseguiu superar aquele trauma e aquele momento. Logo, ela não consegue avançar com a vida dela. Ela não se permite para viver coisas boas, na verdade, ainda melhores. Eu sei que se você é uma amiga heterossexual, a frustração faz parte da sua vida. Eu sei, tá difícil. Sair com homens em geral é uma coisa complexa. Você fica pensando, cara, eu vou continuar perdendo meu tempo, gastando energia numa coisa que não funciona porque não tem homens que presta. E assim, minha amiga, eu confesso que eu te entendo, que você começa a parar de criar expectativa em algum momento. Mas, se é uma coisa que você quer e genuinamente quer, tá? Só você pra você mesma vai conseguir responder isso. Porque eu sei que pro mundo, e eu era muito essa pessoa, eu dizia pro mundo que eu não queria um relacionamento. E eu estava ciente que eu não queria um relacionamento. Mas se me perguntasse e falassem, olha só, Isabela, você tem certeza que você não quer um denguinho? Um relacionamento legal? Uma pessoa pra compartilhar a vida? Uma pessoa genuinamente que te faz bem e ainda mais feliz? Eu diria internamente, porque talvez eu não tivesse coragem de admitir pro mundo, que eu quero. E é esse desejo que não pode deixar de existir, porque esse desejo vai te tolir de viver experiências que podem te fazer encontrar pessoas novas. Exemplo, eu conheci o meu digníssimo em uma festa. Ainda bem que eu continuei indo em festa. Ainda bem que eu continuei a sair. Ainda bem que eu continuei a experienciar novos lugares. É aquela coisa que eu falo pra vocês em todo episódio, gente. Criar repertório. Conhecer o mundo para além da tela, para além da sua casa, para além da série. Mas se você continuar nesse ambiente de conforto, entretanto, é a famosa zona de conforto que muitas vezes não é tão confortável, mas no ambiente de conforto do seu lar, você realmente vai viver a vida sem viver a vida. Sorry. A frustração é importante porque ela tá ligada também à nossa capacidade de resiliência. Tá ligada à nossa capacidade de aprendizado, de evoluir. Tem um monte de gente que acontece alguma coisa que não é conforme esperado e fica puto. Perde o dia, fica mal, fica remoendo. Vou dar o exemplo do futebol. Cara, teu time perdeu. Quantos homens, em geral, não ficam remoendo esse negócio por dias e só sabe falar disso? E aí janta de cara fechada. E nossa, que saco. Gente, eu sou vascaína. Mas eu acho que não é um bom exemplo, porque eu já desisti do Vasco há muito tempo. Então, talvez eu não tenha sido resiliente. Mas eu fui por um tempo. E, cara, você vai deixar o teu dia ficar mal por causa disso? Você acha que faz sentido? Mesma coisa pro trabalho. Quando alguma coisa não aconteceu conforme você esperava no trabalho, tu vai chegar em casa puto. Quantos dias você vai ficar puto? Cada dia mais, as coisas estão fáceis. Eu paro pra pensar, eu enquanto dono de empresa, enquanto millennium, eu fico muito reflexiva com o futuro das gerações. Galera, na nossa época... Ai, na nossa época é foda. Mas na nossa época, a gente tinha que se esforçar até pra colar, sabe? A gente não tinha WhatsApp. Quando eu tava na escola, eu não tinha WhatsApp. Eu não tinha Uber, não tinha chat GPT. Eu mais novinha, se eu queria pesquisar alguma coisa, eu tinha que realmente pesquisar. Na época da minha mãe, não tinha Google. As pessoas tinham que fazer pesquisas para o trabalho da escola na Barça, na biblioteca, ralando. Saía da melhor forma possível? Talvez atualmente saia melhor, porque, obviamente, são seres humanos versus um chat GPT que tem uma base de dados de informação muito maior. Em termos de produtividade, realmente faz mais sentido atualmente. Você consegue fazer melhor com menos tempo. Só que não é você que faz, entende? E aí você vai deixando de criar essa casca de esforço versus retorno, de frustração, de você chegar na biblioteca e não ter a Barça, ou ter que ficar procurando e se esforçando e ter um retorno conforme você se esforça, porque atualmente você não se esforça. Na primeira vez que você se esforçou, se não deu certo, você se frustra e nunca tenta de novo. E eu acho que um dos grandes pontos, assim, em termos de reclamação dos millennials estando no mercado de trabalho com a geração Z, é um pouco isso. É o quanto eles estão prontos para lidar com a frustração de que o mundo não é um morango. Também. De que a gente, eu acho que já teve pior do que os nossos pais e vice-versa, mas de que as pessoas realmente precisam se esforçar para querer evoluir enquanto carreira e para querer evoluir enquanto mundo. E o que fode ainda mais isso tudo? As redes sociais. Por quê? A gente se frustra
porque a gente idealiza alguma coisa. E o que faz a gente idealizar mais no planeta? Atualmente, redes sociais. Na época dos nossos pais, eles se comparavam com quem? Com os vizinhos, com os familiares, no máximo. Quando você era mais novo, você se comparava ou era comparado com seu primo do concurso. Atualmente, com as redes sociais, a gente primeiro se compara o dia inteiro, porque a gente tá recebendo um monte de informação no melhor cenário, né? Todo mundo só posta as coisas boas nas redes sociais. Até porque, galera, não faz sentido postar as coisas ruins. Ninguém quer, sabe? A gente sente até um pouco o peso do ridículo de ver um vídeo. Gera incômodo a gente ver um vídeo de uma pessoa chorando na rede social. E todo mundo chora. Todo mundo se frustra. Só que na rede social você só mostra, realmente, a parte boa. E o pior, você se compara com pessoas que não tem realidade parecida com a sua. Ou pior ainda, pessoas que têm a realidade parecida com a sua, só que tiveram o resultado que você esperava. Porque, teoricamente, era fácil, ou porque elas conseguiram porque elas se esforçavam, e você é um bosta porque você não se esforçou. Vamos lá. Seus pais só se comparavam com os vizinhos e com os familiares, ok? Ok. Você se compara com aquele 0,000000001% que saiu da favela e conseguiu ser um empresário bilionário. Você nem tinha acesso a essa pessoa no passado, sabe? Nossos pais nem tinham acesso a se frustrar com essas pessoas. Óbvio que essas pessoas dão um fundo de esperança, que é importante, sim. É importante a gente almejar, é importante a gente ter expectativa, é importante a gente ter sonho. Mas, da mesma forma, é importante a gente se distanciar disso e entender o quanto isso está sendo benéfico para a nossa vida evoluir. O quanto que isso não tá fazendo a gente paralisar pelo medo do fracasso. Ou pela constante ideia de que a gente é inferior. De que nada dá certo na vida, de que a vida é injusta, como eu tinha falado antes. Isso porque eu nem vou falar da frustração dos 30 anos, que teoricamente foi vendida uma ideia pra gente de que era só trabalhar muito e que a gente ia ter uma casa, um carro, que nem os nossos pais. E, assim, spoiler também, não. Simplesmente não. E aí eu vejo uma geração mais nova falando, Eles trabalharam tanto e eles não têm nada disso. Logo, não vou trabalhar? enfim, fica o questionamento. Quem tá certo? Quem tá errado na história? Não sei. Tá, mas se frustração é natural do ser humano e não dá pra evitar, como é que a gente lida melhor com ela? Então eu listei algumas dicas aqui que eu acho legal da gente refletir e pensar. E se você tiver mais alguma, coloca nos comentários, por favor. E, gente, não esquece de, se você gostou, assim, desse episódio, postar nas suas redes sociais, mandar para suas amigas, para todo mundo, porque, como eu falei, eu tô gravando agora só de áudio, não estou gravando de vídeo, a divulgação desse podcast está baixíssima nas redes sociais. Estou, nesse momento, na Black Friday da Good Vibes, inclusive, corre para aproveitar os melhores e maiores descontos do ano para comprar aquele toy dos sonhos e gozar como nunca, mas não estou tendo tempo para divulgar o podcast e, como falei no episódio anterior sobre prioridades, não é a maior prioridade desse momento, e sim fazer o podcast e trazer conteúdo relevante pra vocês. E como eu não consigo abraçar o mundo, choices, né? Então, se vocês puderem compartilhar, vai ser muito importante. E coloca aqui nos comentários quais que são as suas dicas pra lidar com a frustração. Vou começar com as minhas, tá? Primeiro é desenvolver resiliência, que é a capacidade que a gente tem de se adaptar às situações adversas e mudanças. O pior jeito, minha amiga, toda vez que você se frustrar, é você ignorar os sentimentos, fugir, desistir de encarar o problema como ele é, porque isso abre margem para virar um trauma, a ponto de você não conseguir mais enfrentar situações, nem passar para a próxima etapa da vida. Quando você aceita melhor a realidade dos fatos e acredita na sua capacidade de realizar e de agir, a frustração é substituída por uma força de resiliência. E isso é muito importante, sabe? Sim, você é capaz de mudar a situação, porque você já construiu o repertório na sua vida de passar por outras frustrações e continuar vivendo. E você entende ao longo da sua vida de adulto. Por isso que
conforme você vai amadurecendo, você teoricamente vai virando uma pessoa mais calma. Porque você já apanhou tanto da vida que você entende que existem coisas pequenas que não merecem te tirar do eixo e você aprende a lidar melhor com as frustrações. Você entende que você não é o dono do mundo, o dono da verdade, que você vai quebrar a cara muitas vezes. E essa sua capacidade de realizar e agir, mudar o cenário, foi o que fez você construir essa resiliência para conseguir lidar com as adversidades. Então, acho que o primeiro ponto é você construir essa maturidade emocional, de continuar tentando sem desistir e, principalmente, tá? E aí vai o meu segundo ponto, é verbalizar, tá, gente? Quem puder, faça terapia. Sem eu ser a pregadora da palavra da terapia, porque eu não quero ser essa pessoa chata, mas realmente terapia nesse sentido é muito importante. Porque é uma outra pessoa te fazendo enxergar de uma ótica diferente que não está imersa no seu problema. Ela está analisando os fatos do que você está trazendo e a origem das suas frustrações e ainda tem capacidade técnica para te ajudar a sair dele. Ou seja, façam terapia. É o momento da vida que você vai se distanciar do problema e mudar a perspectiva, que pra mim é o próximo tópico também. Se distancie do problema e mude de perspectiva. Se acalma, mano, sabe? Respira. Tenta entender dentro de você o motivo dessa tua frustração de forma consciente, ao invés de ficar com raiva, agir sem pensar, xingar os outros, ferrar suas relações. Então, para de reclamar, sabe? Assim, reclamar de forma monotemática sobre algum assunto te faz não conseguir sair dele. Analisa ele de uma outra ótica, de uma nova perspectiva, e um profissional pode te ajudar a fazer isso melhor. E cria plano de ação para sair disso. Entende que o que aconteceu já aconteceu. Aceitar é bom, é importante. E aí vem o outro ponto. Aceitar não quer dizer se conformar. É apenas reconhecer que esse foi um fato. As coisas aconteceram e é isso que tu tem pra hoje, minha irmã. Não adianta usar isso de forma desordenada a ponto de você se abandonar também, tá? Tipo, se conformar com a situação. Ai, tá muito ruim, tá muito triste, eu só me ferro, minha vida é péssima. E deixar suas vontades de lado. Deixar de querer aprender, de evoluir, de ter sede de crescer. É você se distanciar e entender que o mundo não acabou. Você tem suas vontades, você tem seus desejos, você merece sair dessa relação, não se conformar com as atitudes de uma pessoa que não correspondem àquilo que você deseja. Então, entende que é o que tem pra hoje e, a partir disso, ao invés de lutar contra essa mudança, que já aconteceu, analisa o cenário que já existe, ao invés do irreal que você está idealizando e continua se frustrando e continua nesse ciclo aí de bosta e insatisfação. Próximo ponto, diretamente relacionado é: tenha metas, talvez um dos mais importantes, não sei, todos são. Tenha metas e expectativas realistas. Ter sonho, galera, é ótimo, é muito importante, mas eles têm que ser sonhos, assim, atingíveis. E aí eu te questiono, você tem mesmo as ferramentas necessárias para alcançar o que você deseja? Faça essa reflexão. Caso você não tenha as ferramentas, seja essa ferramenta, gente, dinheiro, conhecimento, networking. Caso você não tenha essas coisas para atingir esse ideal que você sonhou, você tá com disposição para buscar essas ferramentas? Para chegar lá? Porque todo mundo quer ser dono da empresa. Todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer ter... Se tivesse que escrever todas as suas vontades, seus sonhos e desejos, minha amiga, eu acho que era uma lista gigantesca. Agora, tu tá disposta a chegar lá? E aí, não se compara com um amiguinho que já nasceu chegando lá, porque senão você vai se frustrar, tá? Na tua realidade, nas suas ferramentas, você está com disposição para chegar lá? Se você não tá com disposição, abaixa essa régua, mas seja realista e verdadeira com você. O prazo que você costuma determinar para as suas metas, ele é um prazo viável? Você quer ser a empresária do ano no mesmo ano que você criou a sua empresa? Não vai rolar, meu amor. Você quer começar uma empresa faturando 600 milhões? Não vai rolar, meu amor. Você tá chegando perto dos 30, você já quer casar, ter filho, tudo em um mês? Não vai rolar. Não vai funcionar, e se funcionar, vai ser ruim, porque você não fez escolhas baseadas na sua consciência, você fez para atingir metas. E só. Isso vai te trazer felicidade? Não sei. Então, talvez o que você precise para encarar melhor a tua frustração seja estabelecer planos com os pés mais fincados no chão. E aí a minha parte capricorniana, ela me bota
assim, joga de novo no chão. E a minha dica, assim, para mundo corporativo, mas também dá para aplicar para todas as outras áreas na vida, é fazer as famosas metas SMART, específicas, mensuráveis, atingíveis e temporais. Se essas suas metas estão encaixadas dentro desses 4 tópicos, são metas viáveis, em geral. Você consegue mensurar, você consegue entender o que você precisa para chegar lá, se o tempo faz sentido. Então, constrói realmente um plano para essa sua meta. E conforme o tempo, você vai reajustando. E quebra esse plano, gente, em etapas menores. Então, vou dar um exemplo. Ai, eu tô só a trabalho hoje. Sorry, galera. Você quer faturar 600 milhões na sua empresa. Você quer ser a diretora. Você quer ser, sei lá. E aí, você é estagiária agora. Você tem que quebrar em etapas menores. A primeira coisa que você for fazer, se você não virar diretora em 6 meses, você vai se frustrar, porque você não vai ver evolução. Então, diminui, quebra. Você não vai chegar... Para chegar nos 600 milhões, para chegar no diretora, você antes tem que ter passado pelo analista 1, analista 2. Você tem que ter faturado seus primeiros R$1.000. Se você já quer o final da linha, você vai se frustrar de primeiro, você vai desistir, largar. E por último, inclua a frustração nos seus planos e na sua organização. Sabe a famosa margem de erro? O famoso plano B? Tá, se der errado isso aqui, o que eu faço? E isso, gente, é muito autoconhecimento, é muita reflexão. Por isso que eu falo que a terapia é um chuchuzinho. Porque pelo menos uma vez por semana você vai se distanciar do seu problema e você vai pensar sobre isso, tá bom? Converse, não guarde só pra você, reflita sobre a vida. E assim, a vida é muito curta pra passar o dia inteiro reclamando, o dia inteiro frustrada e pior ainda, o dia inteiro dentro de casa, sem ver sua vida evoluir. Só ver a sua vida passar. Ser quase como se fosse uma espectadora ao invés da protagonista, tá bom? Então, eu desejo tudo de melhor pra você, que você tenha uma semana linda, maravilhosa e que conquiste muitas coisas. E maior ainda, não vou nem falar não fique triste porque você vai ficar, mas supera, gata, supera o que não der certo. Bola pra frente, tá? Beijos. Não esqueçam de curtir o podcast, por favor. Compartilha, por favor, sim, com seus amigos. Compartilha nos stories. E até semana que vem. Adorei conversar com vocês. Beijos, beijos.